Bom, a primeira tarefa com que a Constituição de 88 se defrontou era construir uma institucionalidade. Tinha uma institucionalidade aí a ser constituída, né, ou reconstruída depois do período de exceção, uma normalidade democrática para ser alcançada. E aí, então, nos 10 primeiros anos da Constituição de 88, eu já era procuradora do município nesta época, hoje em dia eu já confesso isso mais à vontade, né? Naqueles 10 primeiros anos, a gente não estava preocupado ainda com os compromissos finalísticos, a gente estava preocupado com a regularidade do regime democrático. Até achávamos que isso já estava plenamente consolidado, né? Ah, meu Deus, a vida é cheia de surpresas, né? Mas, enfim, a gente estava preocupado com isso. Então, nós tivemos pelo menos aí uns 10 anos, mais ou menos, num certo adiamento desse projeto de transformação que a Constituição de 88 propunha. Naquela época, amigos, hoje em dia, ninguém tem dúvida que direitos sociais são revestidos de eficácia plena, né? Ninguém tem dúvida. Mas isso naquela época não era induvidoso, não. Uma grande questão jurídica era saber justamente da eficácia dos direitos sociais. Só para vocês terem percepção de como naqueles 10 primeiros anos de vigência da Constituição o projeto de transformação ainda estava em hold, por assim dizer, né? Bom, estabilizado o ambiente democrático, passado aí essa primeira década, aí a questão de que o não atingimento dos compromissos finalísticos era um dado de realidade, aí ela se pôs, né? Aí isso se tematizou. E o campo primeiro, onde nós constatamos, olha, aquilo que a Constituição disse absolutamente não veio para o mundo da vida, o campo primeiro onde isso se deu foi no campo da saúde, né? A crise principal, primeira que se estabeleceu, foi no campo da proteção ao direito à saúde. E vejam que isso gerava uma perplexidade maior, porque o tema da proteção à saúde, esse é um segmento revestido de profunda densidade constitucional, né? A Constituição, diferentemente do que ela faz em relação a outros temas, né? Em outras coisas ela vai lá e pura e simplesmente assegura, lá no artigo 6º, ó, fica assegurado um direito à moradia. E ela não desenvolve o que seja isso. Mas já no campo da saúde, não, ao contrário, ela desenha institucionalidade, olha, é sistema único, ela desenha princípios, olha, é descentralização, é isso, é aquilo, é universalidade, né? Mas a crise se estabeleceu, e se estabeleceu, e no campo da saúde, o tema da vida estava posto, e aí o debate desembocou no judiciário, né? Ó, não há outra solução, os sistemas ordinários não estão funcionando, vamos judicializar. E aí nós tivemos a proclamação de esferas progressivamente maiores de controle, né? Então, primeiro, o judiciário passou a reconhecer e intervir na violação a direitos fundamentais no plano subjetivo, né? Toda vez que na esfera individual de direitos o direito fundamental à saúde não era respeitado, o judiciário passou a intervir, e isto não é, a rigor ainda não é propriamente controle de políticas públicas, mas já é uma primeira manifestação. Depois o judiciário foi sendo chamado a se manifestar quando você tivesse uma situação de inefetividade de política pública. Olha, a política pública existe, mas ela não está funcionando, ela não está sendo executada. E aí isso normalmente estava relacionado ao desenho que já se tinha no campo da saúde para o sistema SUS. Depois o judiciário foi sendo chamado a falar sobre as hipóteses em que não existe política pública, né? Olha, ok, a Constituição assegurou o direito, mas não há nada acontecendo neste campo. E mais recentemente, o judiciário foi sendo chamado a falar em hipóteses que envolvam uma política pública que existe, mas que supostamente não seja acertada, né? Então o judiciário está sendo chamado a falar sobre o suposto desacerto de opções estratégicas traduzidas nas políticas públicas, né? E isso veio assim, chegamos a este ponto, porque o próprio Supremo Tribunal Federal foi se empolgando com a matéria no que diz respeito a afirmar a possibilidade de controle judicial, e a partir do precedente clássico lá da DPF 45 disse, olha, o judiciário pode até formular políticas públicas, o que na época, e para mim particularmente ainda hoje, causa muito estranhamento, né? Mas esse foi o contexto. Então, hoje, se tem por assentado no imaginário da comunidade jurídica que o direito, para efetivamente assegurar os compromissos constitucionais, vai exigir uma interação com as políticas públicas. Quer dizer, não adianta o direito enunciar se as políticas públicas não construírem a estratégia para a realização.
O desafio é saber como construir esse convívio, né? Esse é que tem sido o desafio teórico maior, porque são áreas de conhecimento e de pensamento que atuam a partir de vetores profundamente distintos, né? Eu refiro sempre a isso. O direito é a ciência da estática. O que o direito quer? O direito quer segurança jurídica, né? E o que é segurança jurídica? Segurança jurídica envolve previsibilidade e estabilidade. Vejam que todos esses conceitos trabalham profundamente com uma lógica de estática, né? A segurança se identifica na estabilidade. Olha, mudar não é bom, né? Segurança está na estabilidade, né? Segurança está na previsibilidade. Porque as coisas são estáveis, eu consigo antecipar quais serão os resultados, por isso há previsibilidade, né? Então, o direito é a ciência da estática. E políticas públicas são a ciência da dinâmica. Mudaram as condições. Olha, estava indo bem, mas agora há uma externalidade qualquer que interveio e mudou, né? Então a matriz de pensamento do direito é uma matriz de conservação e a matriz de pensamento das políticas públicas é uma matriz de mudança, né? Mudar no campo das políticas públicas não é uma coisa ruim, não é um sinal de que eu errei, errei, vou ter que mudar. Não, é porque a realidade é dinâmica e, portanto, as respostas em sede de políticas públicas vão de ser dinâmicas também. Por isso que a construção do convívio é difícil, porque são duas áreas do conhecimento que operam a partir de matrizes totalmente distintas uma das outras, né? Então, aquilo que o direito vê como negativo, como ruim, como um sinal de insucesso, as políticas públicas não veem. E aí, portanto, essa aproximação fica complicada. Muito bem.